Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. Eu sempre faço essa transmissão com antecedência para que todos possam ter conhecimento das leituras antes da celebração, ok? Para você que acessa Paulo Roberto Maciel, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao dia 11 de agosto de 2026, terça-feira, dia de Santa Clara de Assis, Virgem, a 19ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o A, a cor é branca, o rito é com o ofício da memória, memória de Santa Clara. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 até o capítulo 3, versículo 4. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim. Estava escrito na frente do verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu comi, e era doce como o mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, agora é o 118 na Bíblia Vulgata ou 119 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 14, 24, 72, 103, 111, 131, refrão 103a. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Repitamos: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Repitamos: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos do 1º ao 5, ao 5º, 1º ao 5º, 10º e 12 ao 14. Aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso, que sou de coração humilde e manso. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus?
Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderão. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, temos uma reflexão aqui do site novaalianca.com.br. É um texto de Antônio Carlos Santini, da comunidade católica Nova Aliança. Vamos ver o que ele escreveu, hein? Todo dia, ao rezar o Pai Nosso, nós repetimos com Jesus: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E qual seria, na prática, essa vontade de Deus? Qual o anseio profundo de seu coração paterno? Este evangelho nos responde: não se perca nenhum desses pequeninos. Sim, somos criados para a vida eterna. Para evitar nossa perdição, o Filho se fez carne, padeceu e morreu por nós. Se mesmo assim, após tanto sacrifício, viéssemos a nos perder, todo esse amor seria desperdiçado. São João também ensina: a tal ponto Deus amou o mundo que lhe entregou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus sempre alimentou a mesma esperança: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Os santos foram sensíveis a essa vontade de Deus, vontade de salvar, de não deixar perder os filhos. Por isso é que São Luís Maria Grignon de Montfort peregrinava pela França em permanente missão, livrando os pecadores da escravidão espiritual. Por isso São Francisco Xavier atravessou oceanos e morreu no Oriente, impelido pela ânsia de anunciar a boa nova da salvação. Por isso tantas monjas contemplativas dedicaram sua vida à oração, intercedendo pelos missionários da linha de frente. Em todos o mesmo desejo: fazer a vontade de Deus e contribuir para a recuperação da 100ª ovelha. Isto leva a uma reflexão pessoal: entre os objetivos da minha vida está o de salvar almas? Colaboro com Cristo para que muitos o conheçam, venham a amá-lo e assim experimentem a vida eterna? Sou um cristão missionário? Claro, não preciso ir à África para ser missionário. Nosso lar pode ser terra de missão. Missionária é a esposa que convida o marido a rezar e juntos pedem luzes ao Espírito Santo para as decisões que ele deve tomar em sua empresa. Missionário é o marido que vê a esposa triste, algo depressiva, e lê para ela um salmo de confiança em Deus. Missionários são os pais que cuidam da catequese dos filhos, transmitindo-lhes o maior tesouro da família, a fé. Pena que nossos lares vão se transformando em terra de pagãos. Em lugar de preces, maldições. Em vez de sacrifícios, lazer. Em vez de evangelho, a TV. E os efeitos dessas opções mostram-se depois no comportamento dos filhos, na infidelidade dos pais, na fragilidade dos casamentos. Quando começaremos a salvar os pequeninos de Deus? Orai sem cessar, irmãos. Com Deus realizaremos façanhas. Aqui no livro Pão Nosso de Cada Dia temos uma explicação também sobre Mateus, capítulo 18, versículos do 1º ao 5º, 10º e do 12 ao 14. Vamos ver o que diz aqui
o livro Pão Nosso de Cada Dia. O capítulo 18 contém o discurso comunitário do Evangelho de Mateus. A pergunta por quem é o maior parece inevitável quando o assunto é a vida em comum, necessária para a realização do ser humano. A palavra filho, que faz filhos e filhas, se realiza na comunidade dos irmãos e irmãs. É o reino do Pai. O reino do Pai se realiza na fraternidade entre os filhos. O amor ao Pai se concretiza no amor aos irmãos. O amor aos irmãos tem seu fundamento no amor do Pai. O capítulo 18, o quarto discurso de Jesus em Mateus, tem a seguinte estrutura: a comunidade cristã não é formada de grandes, mas de pequenos, perdidos, pecadores, perdoados que por sua vez perdoam. A sua força é a oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, que assim garante sua presença no meio dos discípulos. As palavras-chave são criança, pequeno, que se escandaliza, é desprezada e se perde, irmão, que peca, que deve ser advertido e perdoado. O tripé é justamente esse: criança, pequeno, irmão. O discurso comunitário coloca as vigas mestras da vida comum. Segundo Jesus, o que une não é a grandeza moral, social, jurídica, real ou presumida, mas a pequenez que o Filho acolheu e acolhe. O que mantém a união não é a vida impecável e perfeita dos cristãos, mas o perdão sempre de novo dado e recebido. Na comunidade que é feita por Deus, mas é feita de homens, há de tudo: mesquinharias, escândalos, debilidades, pecados. Não se pressupõem nem pessoas melhores, nem um mundo melhor. O mal não é obstáculo para o bem. Pode ser uma provocação para que o bem mostre todas as suas potencialidades. A misericórdia sempre se sentiu irresistivelmente atraída pela miséria, fosse essa qual fosse. Os limites, os nossos e os dos outros, precisam ser acolhidos por nós e pelos outros, para serem enfrentados e eventualmente superados. Quando não aceitos, tornam-se motivo de defesa e agressão, de violência e divisão. Quando aceitos, porém, tornam-se lugar de alegria, de amor, entendimento, comunhão. Tudo depende do espírito com que encaramos e vivemos os limites. O espírito de morte leva à guerra e às guerras, maiores ou menores. O Espírito de Deus leva ao respeito e o respeito à comunhão. O capítulo 18 mostra, enfim, que o objetivo da ação do Filho é justamente a comunidade onde somos irmãos, porque filhos do Pai, e filhos porque irmãos. A fraternidade é a cara do reino de Deus na terra, e a comunidade, as cores dessa cara. Só a fraternidade aberta a todos, pode mostrar ao mundo que Deus é Pai e Pai de todos e todas. No centro da comunidade, como valor absoluto, está aquele que se fez último e servo de todos, o Filho encarnado na pequenez do profeta de Nazaré, o Senhor crucificado, revelação de Deus, amor, que se fez humilde e pequeno para acolher os pequenos e os últimos. Vamos agora aos santos do dia. Santa Clara Virgem morreu em 1253. Pertencente à nobre família, enfrentou a oposição desses parentes para seguir São Francisco, fundando o primeiro ramo feminino da Ordem dos Franciscanos. Essa ordem é as Clarissas. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, Clara nasceu em Assis no ano de 1193, no seio de uma família da nobreza italiana muito rica. Mas sua vida mudou radicalmente. Clara foi a primeira mulher da igreja a se entusiasmar com o ideal franciscano. Desde jovem, adquiriu o hábito de rezar diariamente e se mortificar. Também exercitava
com frequência a piedade cristã, distribuindo esmolas e atendendo com disponibilidade as pessoas necessitadas que a procuravam. Fazia isto espontaneamente, como demonstração do seu sincero e fervoroso amor a Deus. Aos 19 anos de idade, fugiu de casa e apresentou-se na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde era aguardada já por Francisco e seus frades. Nesta noite, fez-se uma oração. Naquele local, ela mesma fez a oração de renúncia ao mundo, por amor ao sagrado e santíssimo menino Jesus. Ela entregou aos frades franciscanos sua veste luxuosa e vestiu uma túnica de lã semelhante a deles, ajustada ao corpo por um cinto com corda. Clara viveu num mosteiro beneditino para conhecer o ritmo de uma vida comunitária. Depois, conduzida por Francisco, foi para o mosteiro de São Damião, formando com outras mulheres a ordem segunda franciscana, depois chamada de Clarissas. Em 1216, Clara aceitou para a sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa, mas manteve o carisma franciscano. A partir de 1224, Clara adoeceu e aos poucos foi definhando. De sua cela, através de visões, acompanhou o funeral de Francisco. Por essas visões, que pareciam filmes projetados numa tela, Santa Clara é considerada padroeira da televisão de todos os seus profissionais. Clara morreu no ano de 1253 e foi proclamada santa 2 anos após a sua morte. Santa Clara de Assis. História bonita, hein? De acordo com o site da TV Rede Século XXI, Clara foi a primeira mulher da igreja a entusiasmar-se com o ideal franciscano, ideal de São Francisco de Assis. Santa Susana é santa do dia 11 de agosto. Foi mártir, uma jovem cristã decapitada em Roma por ordem do imperador Diocleciano. De acordo com o site do Vaticano, Susana era provavelmente natural da Dalmácia, mas viveu em Roma no século III. De família nobre, aparentada com o imperador Diocleciano, era filha do presbítero Gabínio. Na época, os presbíteros eram os anciãos que cuidavam da comunidade cristã, irmão do bispo Caio, que depois se tornou papa. Pois é. E de Cláudio e Máximo, funcionários imperiais. Jovem culta, de rara beleza, consagrou-se a Deus, oferecendo-lhe a sua virgindade. Então, Santa Susana é santa do dia 11 de agosto. Duas santas no dia 11 de agosto. Santa Clara e Santa Susana. Santo Alexandre é santo do dia 11 de agosto. Foi bispo e mártir. Santo Equício Abade é santo do dia 11 de agosto. Morreu mais ou menos no ano 571. São Galgérico de Cambrai é santo do dia 11 de agosto. Foi bispo. Por 39 anos exerceu seu episcopado em Cambrai, na França. Bem-aventurados do dia 11 de agosto, beatos João Sandis e Estevão Rauchan. Foram sacerdotes. E Guilherme Lampley, mártires, todos mártires, foram mortos na Inglaterra durante o reinado de Elizabeth I. Bem-aventurado do dia 11 de agosto, beato Luiz Biraghi. Bem-aventurado do dia 11 de agosto, beato Miguel Domingos Sendra. Bem-aventurado do dia 11 de agosto, beato Maurício Tornai. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 ou @Paulo Roberto Maciel 6 /. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e creia em Jesus como Deus, e assim você se salvará para a vida eterna.